E a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A PGR afirma que o ex-deputado cometeu incitação ao crime e crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. O delito previsto no Código Penal consiste em incitar publicamente a prática de crime, tem pena de detenção de 3 a 6 meses. A denúncia é assinada pela subprocuradora-geral Lindora Araújo. Jefferson foi preso no último dia 13 por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. Sobre o assunto, a gente conversa com o comentarista José Carlos Bernardi. Boa tarde, Bernardi. Qual o balanço que você consegue fazer sobre esse pedido da PGR? Tudo bem? Prazer em falar contigo. Tudo bem. Prazer é tudo meu participar da programação da tarde aqui na Jovem Pan. Olha, parece-me que nós estamos vivendo tempos bastante sombrios na liberdade de expressão e na ação judicial. Vamos lembrar que Roberto Jefferson é presidente de um partido político e não detém cargo público algum, ou seja, não foi eleito a nada nas últimas eleições, portanto, ele não tem foro privilegiado e isso não deveria estar sendo tramitado dentro da Suprema Corte. Começa o erro aí. Segundo, Roberto Jefferson é preso no dia 13 de agosto, também por ordem da Suprema Corte, sendo que foge, exorbita dos poderes da Suprema Corte um cidadão comum. Deveria ser, então, preso, uma ordem de prisão partindo de uma primeira instância, não da última instância. E agora vem mais essa aí da Lindora Araújo, subprocuradora da República. Olha o que acontece. Acontece que um presidente de partido, um cidadão comum, já não pode mais falar o que pensa. Que dias sombrios que o Brasil está vivendo. Bom, onde pode parar tudo isso? Pode parar que amanhã a minha voz, a sua voz ou a voz de qualquer um será calada. Bernardi, a gente viu que recentemente o cantor Sérgio Reis também foi alvo de uma operação da Polícia Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O que você achou disso? Você acredita que exista aí um pouco de censura ou, de fato, foi uma investigação, é uma investigação justa? Me parece, Cleida, que nós temos vivido realmente dias bastante difíceis no Brasil, né? Onde as pessoas já não conseguem mais se expressar como se expressavam há muito pouco tempo. Vamos lembrar que a Constituição de 88, que foi muito propalada, foi muito esperada, porque ela vem depois de um regime, digamos assim, de exceção, um regime em que houve um fechamento maior do Brasil. A Constituição de 88 é a Constituição mais liberal, talvez, que o mundo tenha. E dentro dessas liberalidades, nós temos o artigo 5º, que garante ao cidadão e a nós, jornalistas, livre expressão. Como calar um ex-deputado federal, no caso 2, né? Sérgio Reis é ex-deputado e o Roberto Jefferson também, que hoje são cidadãos comuns. Onde está a nossa liberdade? Para onde caminha esse segmento todo? Eu acho interessante que Augusto Aras, que é o procurador-chefe da República, foi recentemente reconduzido ao cargo, tem se calado em questões bastante sensíveis como essa de Roberto Jefferson. Por que será que é colocado sempre um subprocurador ou um assessor mais diretamente para fazer esse tipo de serviço, sendo que o nosso procurador-mor deveria estar dando a cara a tapa e não colocando os seus sub para assinarem esse tipo de pedido. Agora, tem uma outra questão, né? Dentro dessa peça, a peça que a Procuradoria-Geral da República fez menção à Lei de Segurança Nacional de 1983. E olha, essa lei acabou de ser revogada por uma nova lei, a Lei do Estado Democrático, que foi aprovada no Senado Federal e está esperando a sanção ou o veto do presidente da República. Realmente dias difíceis, porque a própria Lei de Segurança Nacional, que tanto se temia no passado, hoje
me parece que está mais viva do que nunca. Bernardi, a gente já não vive um clima político muito favorável, né? A tensão entre os três poderes cresce a cada dia. Como é que fica o clima político daqui para frente, principalmente no governo federal, com esse pedido de prisão? Na verdade, aí nós temos uma denúncia, né, que amplia aí o que já havia acontecido com a prisão dele, determinada por Alexandre de Moraes. Amplia aí porque vem crime de homofobia e de racismo, né? Crime de homofobia. Bom, é também um crime de livre expressão. O Roberto Jefferson, a gente sabe que ele tem uma verve, ou seja, uma fala muito, muito agressiva. Além do mais, se expressa muito bem, ele consegue trazer as suas ideias à tona de uma forma muito clara, mas tem posicionamentos controversos, tem aparecido nas redes sociais portando arma, dando tiro, o que não é muito comum aos olhos dos brasileiros. Isso é muito mais comum nos Estados Unidos, onde todos os americanos podem ter porte de sua arma e em alguns estados, transitar com a arma ostensivamente, visivelmente. Agora, o Roberto Jefferson, ele, na sua fala, como às vezes não tem muita elegância, mas tem bastante poder de convencimento, ele agride, assim como agrediu chamando 2 ministros do Supremo Tribunal Federal de homossexuais, né? Chamando por apelidos, e fez também com outro blogueiro, Kim Paim, por causa de um bigodinho que esse blogueiro usa, é um brasileiro que mora na Austrália, também fez agressões verbais por causa do biotipo deste cidadão. Então, apesar de Roberto Jefferson trazer uma lucidez em muitas coisas, às vezes ele se emaranha nas próprias palavras. Digamos assim, tropeça nos próprios pés. Bernardes, e sobre o dia 7 de setembro, né, os atos que estão sendo aí convocados até pelo presidente Jair Bolsonaro contra essas decisões recentes do STF. O que esperar? Porque agora, grupo também que é contra Bolsonaro, que é pró-Lula, também pretende ir à rua no dia 7. Será que haverá confronto? O que você acha que vai ter neste dia? O que será do dia 7 de setembro? Não, eu acho, acredito que nós não teremos confronto, não. Eu acho que haverá uma manifestação pacífica, acho que as pessoas vão às ruas exatamente para buscar liberdade ao país e não haverá confronto. Essa é a minha opinião humilde, mas, na verdade, há sim um sentimento de que possa haver aí animosidade entre a polaridade política que o Brasil está vivendo. O dia 7 de setembro é o dia da independência, que está sendo agora chamado para que haja uma manifestação tanto em Brasília, e o próprio presidente confirmou que estará em Brasília às 10h30 da manhã, e que estará também na Avenida Paulista às 14h30 da terça-feira da semana que vem, dia 7 de setembro. Olha, é o dia da independência, mas me parece que o brasileiro, o povo mesmo, que detém a soberania, porque todo o poder, segundo a Constituição de 88, no primeiro artigo, diz: todo o poder emana do povo. E o povo mesmo não tem tido este poder. Ele tem buscado o poder e não tem tido o poder de colocar as suas opiniões. Eu vou dar um exemplo só. Em 2005, nós tivemos um referendo popular, ou seja, um plebiscito pedindo ou dando a liberdade de uso e compra de armas. Esse plebiscito foi só para inglês ver. 64,9% dos brasileiros aprovaram o uso de armas e a compra livre de armas no país. Mas até hoje o povo não foi ouvido. Até quando os ouvidos do establishment estarão surdos ao que o povo tem pedido? Por isso que o dia 7 pode ser não só um dia de independência, mas também um dia de soberania do povo brasileiro. Tomara que, Kalinda, não haja esse confronto, que alguns já falaram que pode acontecer. O próprio José Dirceu, mentor intelectual de toda a esquerda brasileira, falou que vai pedir à militância do PT para ir à rua
para conter a fúria verde-amarela dos pais e mães e crianças brasileiras. Que dias sombrios que nós estamos vivendo, é impressionante.